Meus irmãos, vamos então voltar a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, como está em nossa liturgia. Segundo livro dos Reis, capítulo agora 2, para nós ouvirmos a pregação, primeiro a leitura e depois a pregação na palavra do Senhor, neste trecho inicial do capítulo 2. Eu farei a leitura então, irmãos, do texto sagrado, nos preparando assim para a exposição, a pregação da palavra do Senhor, e os irmãos atentamente em oração, pedindo a Deus que nos fale por sua palavra lida e pregada. Acompanhem, por favor, a leitura. Diz assim o texto sagrado, irmãos: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, nós estamos adorando ao Senhor publicamente aqui no dia do Senhor. E agora nos voltamos para a tua palavra, ó Deus. Agora o Senhor nos falou pela leitura da tua palavra. Ó Deus, instrui-nos agora pela pregação da tua palavra, ó Deus. Pai, que o pregador seja fiel à tua palavra e que os nossos corações, por meio do Espírito Santo, estejam ali preparados, ó Deus, para a semente, que é a tua palavra, que é a verdade, possa nele cair e produzir muitos frutos. Ó Deus, dá-nos a graça, ó Deus, de vivermos juntos do Senhor, juntos de seus santos. E quando chegar a nossa hora de partir para com o Senhor, que nós tenhamos o consolo e a certeza que vivemos com o Senhor e para o Senhor. Assim, abençoa-nos, fala-nos, em nome de Cristo nós oramos, com o auxílio do Espírito Santo, com perdão dos pecados nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo, famoso capítulo 2, nós temos o seguinte: um evento extraordinário, o translado de Elias. É aqui que está a famosa história e real de Elias ser tido tomado por Deus num redemoinho. Quando Eliseu ali estava: meu pai, seus carros e cavaleiros. E Elias foi tomado para o Senhor. No capítulo anterior, o primeiro capítulo de 2 Reis, nós vimos um rei pecador. Lembram-se dele? O rei pecador, olha aí, Acasias. E lembram-se, meus irmãos, que ele partiu para a morte de maneira triste, tendo vivido uma vida desgraçada em pecado. Nós vimos Acasias morrer sem consolo, sem esperança, debaixo da ira do Senhor. Mas aqui agora,
neste capítulo 2, nós temos, ao contrário do que nos narrou o capítulo 1, nós temos um santo profeta partindo também do mundo, só que com honra e glória. Olha o contraste. No capítulo 1, você tem um rei mau, pecador, que viveu em pecado, morrendo em desespero, sem esperança nenhuma, debaixo da ira de Deus. No capítulo 2, você tem um santo servo de Deus, que viveu na presença de Deus, partindo deste mundo em glória e honra. Um teólogo disse o seguinte, irmãos, olha que palavra. Os homens são como é o seu fim. Os homens são como é o seu fim. Assim como o homem é, assim será o seu fim. Como você é agora, será o seu fim. Se você vive com Deus agora, o seu fim será de glória e honra. Se você e eu vivermos distante dele, nosso fim será de miséria, morte e debaixo da ira de Deus. Assim como o homem é, assim será o seu fim. Esse capítulo é maravilhoso. Nos fala do translado de Elias. Mas é também maravilhoso notar como o Senhor Jesus Cristo brilha aqui, nesse capítulo, por meio da relação de Elias e Eliseu. Vocês se lembram que Jesus, certa feita, começando expondo Moisés a seus discípulos, ele os ensinava que toda a escritura do Antigo Testamento apontava para ele. Ele diz assim, porque as escrituras falam a respeito de mim. Elas falam de mim, Vitor, disse o Senhor Jesus Cristo, Filipe. Portanto, essa regra de interpretação da Bíblia, essa regra hermenêutica, ela pode ser aplicada muito bem a esse segundo capítulo do segundo livro dos Reis. Porque Elias, meus irmãos, se nós olharmos bem, Elias, ele é um tipo de João Batista. Aliás, Elias, ele se veste como João Batista se vestiria. Ele morava nos desertos como João Batista o faria. E a transição de Elias para Eliseu prenuncia a sucessão de João Batista para Jesus. Veja bem, como João, Elias foi uma voz solitária no deserto. Mas Eliseu estava cercado de discípulos, como Jesus. Legal, não é? João Batista era a voz do que clamava no deserto. Ele não vivia cercado de discípulos. Jesus sim. Assim Elias e Eliseu. Elias não vivia cercado de discípulos. Mas a partir de agora nós vemos muitos discípulos com Eliseu. Também, meus irmãos, o ministério de Jesus é um ministério de milagres vivificantes. Jesus purificou leprosos, ressuscitou filhos mortos e os restaurou às suas mães. Ele trouxe alívio no sofrimento. Da mesma forma, Eliseu ressuscita os mortos, fornece uma refeição para 100 homens com 20 pães de cevada. Jesus também multiplicou pães. E purifica leprosos. Como nós veremos, Eliseu purificou o leproso. Nós veremos mais à frente. À primeira vista, Elias é um tipo de Jesus. É claro que Jesus é muito maior do que Eliseu. Eliseu era uma sombra de Jesus. Mas falava de Jesus, prefigurava o ministério de Jesus. Assim como Elias apontava para João Batista, Eliseu apontava para Jesus. Meus irmãos, nesse trecho que nós lemos, do capítulo 2, visto essas coisas maravilhosas que estão aqui contidas, nesse trecho que nós lemos, de 1 a 8 do capítulo 2, nós vamos ver Elias se despedindo dos seus amigos, os filhos dos profetas, e especialmente de Eliseu, que se manteve próximo a ele e caminhou com ele atravessando o Jordão. Então, a primeira parte aqui, que nós vimos na leitura e veremos na pregação, é o que ela nos ensina nesse momento da história em que Elias está se despedindo, porque o Senhor vai levá-lo, o Senhor vai tomá-lo para si. Então ele está se despedindo. É por isso que ele passa aí nas cidades que você viu, vai se despedir dos discípulos e profetas. E daqui a pouco ele vai ser tomado pelo Senhor, a partir desse mundo. E ele está se despedindo. E Eliseu não o abandona.
está ali com ele, sempre andando. Embora, de certa forma, nós veremos, né? Elias insiste com ele para ficar e deixá-lo ir sozinho. Mas ele se apega a Elias, como, por exemplo, Ruth se apegou a Noemi. Vocês se lembram? Lembra? Não te deixarei, não lembra? Assim também Eliseu fez a Elias. Vamos ver então o que diz aí o versículo 1. Olha aí. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, informa o autor de 2 Reis, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, meus irmãos, embora Elias não tenha ficado doente de cama como Acasias ficou, que nós vimos o rei mau de Israel, doente de cama, em sermões passados, ele estava com seus dias contados. Ou seja, o Senhor haveria de rapidamente, aqui próximo desses eventos, tomá-lo para si. O Senhor ia recolhê-lo à sua presença. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos a primeira coisa para a nossa vida como igreja e nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que diferença faz saber que na morte o Senhor nos tomará para si? Quando o crente morre, o que está acontecendo é que o Senhor está nos tomando para si. Olha o que diz o texto. Quando estava o Senhor para tomar Elias. E é isso que acontece quando um crente, assim como Elias, deixa este mundo. Ele está sendo tomado pelo Senhor. Ah, meus irmãos, os crentes não morrem como Acasias, sem esperança nenhuma e com a condenação eterna a lhe aguardar. Não, não de forma alguma. Irmãos, nós temos a certeza de quando chegar a nossa hora de partirmos deste mundo, nós iremos para Deus. Deus, na hora da nossa morte, estará nos tomando para si. Meus irmãos, quando você estiver no leito de morte, você terá esta certeza. Você saberá para onde você está indo. Se você e eu fôssemos chamados hoje ou amanhã, nós teríamos essa certeza? O Senhor está para nos tomar para si. Você pode descansar, não amanhã, mas você pode descansar hoje nesta verdade, acerca do seu eterno destino. Que você está pronto para morrer hoje. Você está pronto para morrer hoje? Se o Senhor te chamar hoje, você sabe para onde você irá? Eu lhe digo, meu querido irmão, minha querida irmã, os que se convertem ao Senhor e lhe entregam a vida, fazendo a sua vontade, não só podem, como possuem aquela certeza bendita de que o Senhor os tomará para si na hora de sua morte. Eles terão o mesmo fim de Enoque. Lembram-se de Enoque? Um dos filhos de Adão, filhos de Sete. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Assim como Elias andou com Deus, Enoque andou na terra dos viventes com o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor os tomou para si. Um teólogo acertadamente disse, abre aspas, Elias tinha, pela fé e pela oração, convivido muito com os céus. E agora, ele é levado para lá, para nos assegurar que, se tivermos comunhão com os céus, enquanto estivermos aqui na terra, em breve estaremos lá. Nossa alma lá será feliz para sempre. Se nós aqui vivermos para Cristo, pensando nas coisas do alto, nós, quando morrermos, seremos levados para onde Cristo está. Nós seremos levados para onde o nosso coração sempre almejou, para o Cristo bendito, no céu, na presença de Deus. Viva agora na presença de Cristo, para que na morte você esteja com Ele. Mas vamos continuar. Eliseu, irmãos, tinha determinado, enquanto continuasse na terra, apegar-se a Elias e não deixá-lo.
Isso fica claro agora nos versículos seguintes. Olha o versículo de número 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui. Irmãos, nesse momento, Elias e Eliseu estão em Gilgal. Elias vai passar por Gilgal, Betel e Jericó. Nessas três cidades, Gilgal, Betel e Jericó, havia nessas três cidades casas de profeta. Nós chamaríamos hoje de seminários. A igreja presbiteriana no Brasil não tem os seus seminários. Tem um seminário no Rio de Janeiro, tem um seminário em São Paulo, tem um seminário em Belo Horizonte e um seminário em outros lugares do país, em Recife, em Brasília, ok? São seminários. Lá também haviam seminários que eram chamados ali de Casa dos Profetas. Os alunos desses profetas, Elias e Eliseu, estavam ali nessas casas. E é interessante que nós estamos falando de territórios, de cidades que pertencem ao Reino do Norte, ao reino que havia se dado a idolatria. Mesmo assim, mesmo que o Reino do Norte, a idolatria havia tomado maior parte ali do Reino do Norte, o Reino de Israel, havia ainda um povo fiel. Havia ainda casa de profetas verdadeiros. Que bênção, não? Porque aí nós sabemos que Deus de fato é fiel, e isso nos serve de consolo, que ainda que se corrompa a sociedade em alto nível e grau de pecado, Deus ainda fará com que permaneça na terra um povo como sua testemunha. Mesmo lá, em Gilgal, em Betel e Jericó, havia ali a casa dos profetas, em cada uma dessas cidades. Então Deus jamais deixará a terra sem as suas testemunhas, o seu povo, para de fato adorá-lo no meio de tanta impiedade e perversidade. Então, aí estava, primeiramente, Elias e Eliseu em Gilgal. E aí, olha o que Elias diz a Eliseu, como começamos a ver no versículo 2. Ele diz assim para Eliseu, o seu discípulo, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que respondeu Elias? Ou melhor, Eliseu. O que ele respondeu a Elias? Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, que é uma espécie de juramento, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E Elias, se deu por vencido. Ambos desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, olha, você está sabendo que o Senhor vai tomar hoje o teu senhor, vai levar o teu senhor sobre a tua cabeça, ou seja, por cima da tua cabeça. Respondeu Eliseu, olha, eu também sei, fiquem quietos, calai-vos. E assim é, tanto em Betel quanto em Jericó. O versículo 4 e 5 e o versículo de número 6 contam o mesmo pedido e a mesma resposta. O mesmo pedido de Elias, fica-te aqui. E a mesma resposta de Eliseu, não, como vive o Senhor, como vive a tua alma, eu irei contigo. Mesma coisa, nos três lugares, ok? Irmãos, Elias estava fazendo sua última visita às escolas dos profetas, ele estava se despedindo. O Senhor ia tomá-lo, ele não estaria mais na terra dos viventes, ele está se despedindo. Não é assim quando nós temos um parente que está próximo de ser levado pelo Senhor, se ele for um crente, e assim seja sempre, né? Trabalhemos para isso e oremos para isso, para que os nossos parentes sejam crentes, para quando eles forem morrer, nós temos a certeza que estão sendo levados para o Senhor. Muitas vezes, os médicos já nos preparam, né, que aquele parente partirá. Então a família se reúne, ali são ditas as últimas palavras. É o que está acontecendo aqui, de certa forma. Ele está fazendo essas visitas, essas escolas de profetas em Gilgal, Betel e Jericó, para se despedir. Em cada lugar desse, Elias tenta se desvencilhar de Eliseu, falando, fica aqui. Porém, as 3 vezes, Eliseu diz, não, eu irei contigo. A pergunta é, irmãos, por que Elias insistia com Eliseu para não segui-lo? Essa é uma pergunta boa. Por que Ana e Gabriela e Flávio, meus irmãos, por que Elias está insistindo, e insiste mais de uma vez, nas 3 cidades ele insiste, fica aqui. Por que ele está insistindo com Eliseu? Uma vez que Eliseu era discípulo de Elias. Deus havia dito que Eliseu, de fato, seria o sucessor de Elias. Irmãos, Elias parece aqui insistir com Eliseu, porque Elias queria, a princípio, nos parece, testar a resolução e a fidelidade de Eliseu. Elias estava testando a fidelidade de Eliseu.
Então veja, os líderes têm que ser testados. Quando alguém almeja o episcopado, deve-se passar por um período probatório, de prova. Tanto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, 22, o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Uma pessoa que chegou na igreja, veja só, uma pessoa que chegou na igreja e quer fazer algo, acha que tem vocação para algum oficialato da igreja, nós não podemos, nem devemos, no primeiro instante, ordenar, dar algo a essa pessoa como oficial ou líder da igreja. Deve-se aguardar. E assim manda a prudência cristã. Nós não sabemos quem são as pessoas que se unem a nós num primeiro momento. Ainda que digam ser crentes, irmãos, não deveria ser assim, é fato, confessamos. Mas nós sabemos que existem igrejas e igrejas. Quanta confusão há hoje no meio evangélico. Quanta confusão. Então Paulo adverte Timóteo e nos adverte também agora aqui pelo Espírito Santo, para que nós não sejamos precipitados em colocar pessoas à frente do trabalho da igreja que nós não sabemos quem são. Mesmo que cheguem animadas, mesmo que estejam dispostas, mesmo que cheguem com dons, que de fato são reconhecidos, nós não sabemos quem são ainda. E a prudência ordena que esperemos. Conta a história que um dos pregadores famosos, reformados, fora procurado por um rapaz que aspirava o sagrado ministério. E esse rapaz, no final do culto, abordou esse pregador famoso e perguntou a ele: olha, pastor, eu estava querendo conversar com o senhor sobre o meu chamado ao ministério. E eu queria saber se eu posso visitá-lo amanhã, na segunda-feira. Se eu posso ir à casa do senhor, se nós podemos conversar. O pastor pensou e disse: pode, apareça lá. Apareça às 6 da manhã. Tome café comigo. Ok. O rapaz preparou-se, acordou cedo e foi. E às 6 da manhã lá estava o rapaz à porta daquele pregador famoso, reformado. E o pastor famoso o recebeu, abriu a porta, pediu para que ele se assentasse no sofá, enquanto ele iria se preparar lá em cima, e ambos desceriam para tomar o café, e o pastor foi, subiu, a casa tinha 2 andares, o rapaz ficou ali. E a esposa do pastor passou, disse: quem é você? Ele disse: eu sou fulano, encontrei ontem com o pastor e seu marido, ele me permitiu vir aqui conversar sobre o meu possível chamado, a minha possível vocação ao ministério, e eu vim. Tá bom. Daqui a pouco ele está descendo aí. Tá bom. Esperou. Aí, depois de 2 horas, o pastor desceu e falou assim: você é quem? Eu sou o rapaz que veio conversar com o senhor sobre a vocação, o ministério. Aí ele: sim. Você poderia me ajudar com uma coisa antes? Aí o rapaz: posso. Vem aqui. Aí o pastor levou ele para trás da cozinha, passou por toda a casa e chegou ao quintal dele. Estava sem nenhum cuidado, com a grama crescida e tudo mais. O pastor disse: olha, eu estou com pouco tempo de resolver isso aqui, de cortar essa grama. Você se importaria de cortar para mim? O rapaz: não. Corte aí. O rapaz foi, passou lá a manhã toda. Aí acabou, o pastor falou: olha, coma alguma coisa aí, eu lhe espero na sala. O rapaz comeu, cansado, foi para a sala, sentou-se, o pastor não estava na sala. Ele esperou mais tempo. Aí o pastor desceu e falou assim: pois não? Quem é você? Eu sou o rapaz que veio conversar com o senhor sobre a vocação. Sim. Pode me ajudar no negócio antes? Aí eu: posso. Aí levou o rapaz na biblioteca dele e disse: olha, esses livros estão todos fora de ordem. Preciso acertar essas coisas. Eu tenho pouco tempo. Você me ajuda? Colocando ele em ordem alfabética, os títulos. Ajuda. Começou. Mutatis mutandis, resumindo a história, passou o dia inteiro ali, acertando a casa do pastor. Aí no final já do dia, tardezinha, ele sentado, cansado no sofá,
pastor não estava na sala, desceu as escadas, olhou para ele e disse: pois não, é que eu sou o rapaz da vocação, para ver se eu tenho vocação para ser o ministro. Aí o pastor sentou-se à frente dele no sofá e disse: depois da sua paciência provada, nós podemos começar a conversar. Ou seja, essa é uma maneira que a história conta de nós provarmos as pessoas. Um pastor precisa ter paciência. Portanto, é uma maneira probatória de saber se as pessoas estão ou não preparadas. Irmãos, ter esse cuidado com as pessoas que chegam à igreja é fundamental para a igreja e para elas mesmas. Porque não há mais nada terrível do que colocar alguém que não tem a vocação na frente de uma igreja, para a própria igreja e para a própria pessoa. Porque ela acabará frustrada. Se ela não tem a vocação, se ela não foi chamada, ela não fará bem e ela se frustrará e trará dores e vergonha a ela. Por isso a igreja tem responsabilidade, através do seu conselho, dos seus líderes, saberem quem e quando colocarão à frente da igreja. E o ideal é que seja provado a resolução, o interesse, o desejo, seja provado. Nós sabemos isso, né? Quando um pastor da IPB, da nossa igreja, para ele ser ordenado, ele passa anos no seminário. Depois tem o momento, o período de testar a sua licenciatura, licenciá-lo para testá-lo. E só depois, o período pode durar até 6 anos, talvez até 7, dependendo do caso, para que ele seja ordenado ministro da palavra. Veja o cuidado que a igreja deve ter. Porque Paulo diz: não imponha precipitadamente a mão sobre ninguém. E saiba que se o crente chega à igreja, e se ainda não tem uma função da igreja, ele não deixa de adorar e servir a Deus porque não tem uma função na igreja. Eu tenho falado isso para vocês aqui, né? A igreja não tem ofício para todo mundo, irmão. Não dá para inventar ofício. Mas é por isso que você não vai adorar a Deus como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como estudante, como trabalhador, engenheiro, dentista, advogado. Você adora a Deus. Você presta o culto a Deus, não só aqui à noite, não só porque você está aqui à frente fazendo algo, mas muito além disso. O pastor pode estar pregando aqui durante a semana e viver em pecado. Do que adianta? Mas muitos servem a Deus no anonimato. Não são vistos publicamente, mas são servos fiéis. Não pense que necessariamente o ofício tem a ver com consagração. Você não precisa ter um ofício na igreja para servir a Deus. Você não precisa. Se Deus te vocacionou para isso, espere no Senhor e chegará a hora. Deus sabe a hora. Mas se não, não pense nisso como impedimento. Aliás, muito virtuoso é. Tão mais virtuoso é servir a Deus sem os holofotes do que servi-lo no meio deles. Quão mais virtuoso é servir a Deus sem holofotes, no dia a dia, em casa, amando seu marido, respeitando, servindo a sua esposa, obedecendo aos seus pais, criando seus filhos debaixo da disciplina do Senhor, trabalhando de forma honesta e justa, dando testemunho de Cristo. Quão mais isso é virtuoso do que apenas um domingo, onde alguém se põe à frente e apenas trabalha com isso, se durante a semana não honrar a Cristo. Eis a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote de Deus. Não só os que têm ofício na igreja. Esses, se forem fiéis, também o são. Mas não só eles. Não percamos essa doutrina tão importante, conquistada com muitas lutas, oração e sofrimento, de que todo crente, no que faz, fazendo segundo a vontade de Deus, diante de Deus, é um sacerdote de Deus. Está servindo a Deus. Ok? Vamos lá? Vamos continuar o texto? Irmãos, outra coisa importante aqui, que ainda que Eliseu estivesse então talvez provando a resignação, a fidelidade de Eliseu, meus irmãos, aqui nós aplicamos outra coisa aqui, através da decisão que Eliseu teve de manter-se com Elias. Lembra? Eliseu estava provavelmente sendo provado por Elias, certo? E Eliseu passou no teste. Eu me apeguei a ti, seja pelo Senhor, seja por tua alma, eu não te deixarei. Irmãos,
Daí nós aprendemos lições importantes sobre essa resignação de Eliseu em não abandonar Elias. Primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos nos apegar aos santos para usufruirmos de todas as bênçãos que pudermos em suas companhias. Veja, se não é isso, Emily. Eliseu se apegou a Elias, não queria deixá-lo. Mesmo o profeta insistindo, não, eu não te deixarei, eu vou ficar com você. Lembre-se que os profetas, os discípulos, tinham dito, olha, a Eliseu, você sabe que o Senhor levará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Aí Eliseu disse, eu sei, calai-vos. A ideia de que Eliseu não queria perder essa visão. Ele queria estar lá, ele queria aproveitar de toda essa glória que Deus dá ao justo, no caso, ao seu Senhor, no caso, Elias, o profeta que ele ensinava. Daí nós aprendemos que devemos apegar aos santos para usufruirmos de todas as bênçãos que pudermos em suas companhias. O crente, irmãos, sempre buscará prazer na companhia dos santos. Não dá para entender um crente que não tem alegria de estar na igreja, quando pode. Não dá para entender. Um crente que prefere ficar em casa ao estar com o povo de Deus, com os santos. Veja o que disse o rei Davi. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Salmo 16, 3. O que observa os mandamentos sabe quantas bênçãos estão reservadas para o companheiro dos santos. Olha o que diz Provérbios. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O justo serve de guia para o seu companheiro. Ande com o justo, Alice, e você será guiada à felicidade. Mas se nós andarmos com os tolos, eles nos farão errar. Provérbios também diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, 20. Irmãos, o quanto ganhou Davi na companhia do piedoso Jonas? Lembram-se? O quanto ganhou Timóteo na companhia de Paulo? Ah, irmãos, por isso peçamos esta graça a Deus. Senhor, oremos, irmãos. Senhor, nos dê a graça de nos apegarmos aos seus santos. Nos dê a graça de termos prazer, grande prazer, na companhia do teu povo. Ao mesmo tempo que oramos assim, oremos também para que Deus nos livre de más companhias. Como disse o salmista e orou. Não permitas, ó Deus, que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Salmo 141, verso 4. Você tem orado por você, para que Deus te dê boas companhias, os justos, os santos, para que você ame estar com o povo de Deus. Você tem orado pelos seus filhos, para que eles sejam guardados através de companhias de homens e mulheres piedosas, de irmãos na fé. Você tem orado para que seu filho tenha boas e piedosas companhias, e ainda mais, eu disse isso há um tempo atrás aqui na igreja, ainda mais, disse um teólogo, você tem orado para que o seu filho e a sua filha sejam a boa companhia. Um teólogo disse que os pais estão acostumados a pedirem para que Deus faça com que seus filhos andem em boa companhia. Isso é justíssimo. Ore assim sempre. Deus bendito, que meu filho ande na companhia dos piedosos. Mas ao mesmo tempo, não se esqueça de orar para que o seu filho e sua filha sejam a boa companhia. Nós achamos que nossos filhos nunca correm perigo de ser a má companhia, né? Má companhia é o filho dos outros, né? A gente nunca acha que nossos filhos podem ser uma péssima companhia. Nós deveríamos pressupor essas coisas. Lembram-se de Jó, temente a Deus? A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó que ele orava pelos seus filhos porque ele pensava com ele, quem sabe meus filhos não tenham pecado. Eis um bom pai, eis uma boa mãe, que muito abençoa seus filhos, quando deles desconfia e os leva ao Senhor. Que tristeza tem muitos pais ao descobrirem que seus filhos não eram boas companhias. Isso tem acontecido dentro da igreja. Dentro das igrejas tem acontecido.
Os pais não têm orado, nem observado, nem zelado pelos seus filhos, nem pelas companhias dos seus filhos. Lembre-se, as más companhias corrompem os bons costumes. Lembrem-se disso. O companheiro do tolo será tolo. O companheiro do justo será sábio. Vamos mais? Uma segunda lição que nós aprendemos com Eliseu se apegando a Elias é que nós devemos nos apegar aos santos porque em breve eles serão retirados de nós. Primeira lição, minha querida irmã Valéria, Daniel, Heloísa, a primeira lição, minha irmã Isabela, é que nós devemos nos apegar aos santos porque é a grande bênção na companhia dos santos. A segunda lição é que nós devemos nos apegar aos santos, presbítero Marcelo, porque nem sempre nós os teremos conosco. Elias está, Luci, para ser tomado. Ele não vai ficar mais muito tempo. E Eliseu se apegou a ele, o tempo que ele tinha. Irmãos, nós não sabemos até quando viveremos com os nossos pais piedosos. Filhos aí, queridos. Vocês não sabem quanto tempo viverão com seus pais piedosos. Eles podem, repentinamente, serem chamados por Deus. Pais jovens também morrem. Você pode se casar, meu jovem, querido, e minha jovem, e você irá embora da sua casa. Você não terá mais como usufruir, como antes, da companhia de seus pais piedosos. Por isso, aproveite agora. Aproveite agora. Irmãos, nós também devemos aproveitar a companhia daqueles irmãos piedosos que são mais idosos. Eles também serão recolhidos juntos ao Senhor. Seremos sábios se aproveitarmos a companhia deles enquanto os temos conosco. Ainda mais se considerarmos que quanto mais o tempo passa, mais raros são aqueles que entre nós vivem na presença do Senhor, não é verdade? Quantas pessoas você conhece que verdadeiramente são piedosas? E se o Senhor as chamasse, realmente fariam falta? São poucos, não são? Olha o que Paulo disse a Timóteo sobre isso. Sobre a escassez de homens piedosos e como que, tendo-os à nossa presença, nos apeguemos a eles, antes que Deus os leve de nós. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São os nossos agora, irmãos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, sem misericórdia, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo sim forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge, Timóteo, também destes. Foge destes, Timóteo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tu, porém, Timóteo, agora veja o contraste. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Você se apegou a mim. Nesse mundo de escassez de piedade, você está ao meu lado, Timóteo. Você tem me seguido de perto, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. 2 Timóteo 3, de 1 a 11. Aproveite enquanto você tem ao seu lado homens e mulheres piedosos. São poucos e em breve serão menos ainda. Porque a impiedade, de fato, tem tomado o coração de muitos. Aproveite os santos enquanto você os tem ao seu redor. Nós temos irmãos aqui na igreja, já idosos, irmãos que foram fundadores aqui, pela graça de Deus, desta igreja. Em breve eles serão tomados. Aproveitemos antes. Aproveitemos antes. Honre o seu pai e a sua mãe. Jovem querido. Jovem querido. Bárbara, Débora, Alice, Júlia.
Os queridos que vivem ainda com seus pais, Samuel, Pedro, ouça o seu pai, honre a sua mãe. Rafaela, nós nem sempre os teremos conosco. Agradecemos a Deus por a bênção que nossos pais são. E ouçamos nossos pais. Vamos lá então, irmãos. Como falamos anteriormente, Elias ia a essas cidades para se despedir dos seus discípulos. No versículo 3, nos fala desses discípulos. Olha aí, versículo 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. E lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, o teu Senhor melhor, elevando por sobre a tua cabeça. É interessante, meus irmãos, que outra aplicação aqui sobre essa despedida de Elias e o dever que Eliseu tinha para com isso, é que nós aprendemos que nós devemos cumprir cuidadosamente o dever de cada relacionamento para que possamos refletir sobre ele com conforto quando vier a ser dissolvido. A ideia é a seguinte: pais, marido, esposa, filhos, devem ser alvos do nosso amor em Cristo, pois nós não sabemos quando Deus os tomará para si. É muito comum no velório, em velórios, você vê pessoas desesperadas, infelizmente. É esperado que nós não vejamos isso em velórios de cristãos verdadeiros, que têm consolo, descanso no Senhor e que os seus parentes morrem no Senhor. Não se espera isso. Mas é verdade que em outros velórios, que as pessoas não têm esperança, não têm Deus, há um desespero muito grande. Eu me lembro de certa feita que eu estava lá em Belo Horizonte, indo a um velório, acompanhado de um irmão da igreja. Eu não conhecia a família que, de fato, estava velando e sepultaria lá o seu ente querido. Eu não conhecia. Eles me pediram, através desse irmão da igreja que os conhecia, para ir com ele fazer o ofício fúnebre, porque eles não pertenciam à igreja nenhuma. Eu fui e trouxe lá, naquela oportunidade, a palavra do Senhor. Mas então, terminado o ofício fúnebre, a parte que me cabia, eu percebi que uma das filhas, e este meu irmão na fé conhecia a família, uma das filhas se agarrou ao caixão e os homens, foi constrangedor, os homens chegaram, né, os funcionários do cemitério para levar o caixão para ser sepultado, e a moça se agarrou no caixão, chorava e dizia, não vou deixar você ir, tudo mais. Foi sempre algo muito constrangedor na hora, né? E ok, nós olhamos, ela foi convencida a muito custo a largar o caixão, e o caixão seguiu ao seu caminho. Eu voltava para casa com este irmão que estava comigo. Conhecia a família, conhecia a moça, a filha da mulher que havia falecido. Ele disse assim para mim, eu não me esqueço disso, ele disse assim, você viu aquela moça, pastor? Eu vi. Aquela moça, ela desprezou a mãe dela a vida inteira. Ela nunca se importou com a mãe dela. Nunca. Ela foi uma péssima filha. Ela destratou o quanto pôde a mãe dela em vida. E agora na morte, ela quis fazer tudo. Eu nunca me esqueci disso. Porque isso é verdade. Às vezes, entenda o que eu vou dizer, nem sempre, mas às vezes as pessoas que mais se desesperam no velório é as que menos fizeram. Se você amou seu pai e a sua mãe antes deles partirem, você terá, pela graça do bom Deus, a paz que excede o entendimento, que você fez tudo o quanto podia em vida. E os seus mortos serão enterrados em paz. Porque você fez tudo. Você se deu completamente. Ame em Cristo seus parentes enquanto você os tem com você. Se eles não são crentes, ore por eles, pregue a eles, chore por eles, advirta-os, para que, se Deus assim prover, você seja o instrumento para livrá-los do inferno. Mas depois da morte, nada pode ser feito. Não faça agora. Se apegue como Eliseu se apegou a Elias, enquanto havia o que fazer. Vamos continuar, irmãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que aqueles que estão indo para o céu
devem se preocupar com aqueles que vão deixar para trás na terra. E devem deixar a eles suas experiências, testemunhos, conselhos e orações. Veja, nós que somos mais velhos do que a geração dos nossos filhos e dos nossos irmãos mais jovens, nós devemos, enquanto vivos, nos preocupar com o nosso legado que nós deixaremos à nossa igreja e às nossas famílias. Assim como Elias tinha um legado a ser deixado para Eliseu. Mas veja como isso é verdade biblicamente, Diácono Paulo e Presbítero Cortes. Lá em essa segunda carta de Pedro, Pedro diz assim, olha que maravilha e que doce esse texto. Mas, diz Pedro, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro está dizendo assim, da minha parte, eu vou me esforçar para ensinar a vocês, instruir vocês na palavra do Senhor, até a minha partida. Para que quando eu for, vocês se lembrem de tudo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz assim, no mesmo espírito, quanto a mim, Timóteo, já estou sendo oferecido por libação, ou seja, está próximo à minha morte. O tempo da minha partida é chegado. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, o conselho que Paulo está dando a Timóteo antes de ir com o Senhor. Faz o trabalho, Timóteo, de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5 e 6. Irmãos, visto isso, que nós devemos nos preocupar com o que nós deixaremos e temos deixado aqueles que ficarão aqui servindo ao Senhor quando nós formos, visto isso, quando você estiver para deixar esse mundo, qual será o seu legado para os seus irmãos na fé? Qual será o seu legado para os seus filhos? Elias trabalhou duro para ensinar os seus discípulos e profeta, enquanto Deus o conservara em vida. Não à toa, Eliseu sentiu muito a sua partida. Lá nós vamos ver futuramente, se Deus permitir, que quando Elias é tomado por Deus no redemoinho, Eliseu vai chorar muito e sentir muito. O texto, no versículo 12 do capítulo 2, diz que Eliseu clamou dizendo, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, diz o texto. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Segundo Reis 2, 12. Elias foi tão importante para Eliseu que o profeta, mesmo tendo aquela visão gloriosa, lamentou a ida de seu pai, daquele seu líder, daquele seu tutor. Irmãos, eu vou terminar aqui. Eu fico pensando, e eu tenho pensado nisso há algum tempo já. Eu fico pensando que a maioria dos cristãos professos não deixará nenhum legado real, de real valor quando morrerem. Eu vou repetir, irmãos. E aí nós terminamos. A maioria dos cristãos profetas, quando morrerem, não farão falta nenhuma, em termos de um legado de grande valor. Eles nunca acrescentaram algo de significativo à vida daqueles que estiveram ao seu lado. Falando de cristãos professos, que dizem ser cristãos. É a maioria. As pessoas podem sentir falta deles porque eles eram engraçados, eram simpáticos, eram educados, prestativos, mas não sentirão falta deles por acrescentarem algo de valor à obra de Cristo na terra, nem à edificação das almas do que estavam ao seu redor. Quando nós morrermos, o que as pessoas dirão de nós? O que elas falarão no nosso velório? Nós realmente faremos falta? Porque acrescentamos, pela graça de Deus, à igreja, valor espiritual. Fomos guerreiros de Deus, homens e mulheres, que fizeram toda a diferença e que realmente farão falta. É assim que você quer partir, deixando esse legado? Ou você será mais um dos muitos que entendam, pouco farão falta na obra de Deus, porque pouco ou nada fizeram.
como você e eu desejamos ser lembrados. E que legado real nós deixaremos. Deus nos abençoe. Amém, irmão.